A porta daquele apartamento no Príncipe Real fechou-se com um clique seco, final, que ecoou mais alto na minha alma do que em qualquer outro sítio. Senti o ar gelado do corredor chique de Lisboa cortar minha pele, mesmo através do fato amarrotado que usava há 2 dias. Nenhum convite para entrar, nem um lamento por ti. A Sofia estava lá, atrás daquela porta, provavelmente a beber o seu expresso, com aquela sobrancelha elegantemente arqueada, como se a minha desgraça fosse um mero inconveniente na sua rotina. Uns bons meses antes, nem sei precisar bem, seria há cerca de 1 ano, talvez? A vida tinha um brilho completamente diferente. Eu, João, era o rei do meu pequeno universo, ou pelo menos era o que eu pensava. Diretor de marketing numa empresa de topo no Chiado, com um sorriso capaz de vender gelo aos esquimós e fatos feitos à medida que pareciam feitos para mim. E a Ana? Bem, a Ana era a minha âncora. Ou pelo menos era assim que eu a apresentava aos meus amigos, com uma certa displicência que agora percebo escondia o meu desconforto crescente. Conhecemo-nos na faculdade anos e anos antes. Eu, o ambicioso estudante de gestão, ela, a miúda tranquila da literatura. Um romance daqueles que parecem tirados de um filme, cheio de promessas e paixão juvenil. 5 anos de casamento depois, ela ainda era um enigma para mim. Pensava que a tinha decifrado, arrumado numa prateleira, talvez com a etiqueta esposa perfeita e previsível. Bonita sim, mas de uma forma discreta, com o cabelo castanho que prendia quase sempre e uns olhos que absorviam tudo sem um único comentário. Ela geria a nossa casa impecável em Cascais com uma eficiência que, embora admirável, me parecia incrivelmente aborrecida. Os dias dela eram um ritmo suave de jardinagem, de ler livros com capa dura e de gerir as nossas finanças com uma competência que eu assumia ser básica, enquanto preparava refeições que eram sempre saudáveis e pontuais. Era calma. Era essa a palavra que toda a gente usava para a Ana. Calma, doce, de confiança. Para mim, essa calma tinha se transformado, lentamente, de um refúgio de paz num reproche silencioso. Chegava a casa a vibrar depois de uma reunião de sucesso ou de uns copos com clientes, e a presença dela era como um copo de água fresca quando eu ansiava por champanhe. Nem vais acreditar na energia que havia na sala hoje, Ana, dizia eu, desapertando a gravata. Tenho a certeza que foste brilhante, respondia ela, a voz suave, os olhos fixos na página do seu livro. Era um elogio genuíno, mas para mim soava a algo lido de um guião de A Esposa Perfeita e Solidária. Eu queria alvoroço, entusiasmo, uma parceira que espelhasse a minha própria ambição. As fissuras no nosso casamento não eram rugidos. Eram pequenas rachadelas capilares que se espalhavam silenciosamente por baixo da superfície. Comecei a chegar mais tarde, disfarçando jantares de clientes como noites fora com o meu colega Júnior, Pedro, que se ria de todas as minhas piadas. Comprei um carro desportivo novo, uma máquina elegante e agressiva que parecia deslocada na nossa pacata garagem. Não será um pouco demais, João? Perguntara minha Ana, a mão a acariciar o capô polido, o toque dela suave, quase diagnóstico. Temos de mostrar que estamos no topo, Ana. É tudo sobre projetar sucesso, retorqui eu, tirando-lhe as chaves, como se ela as fosse desativar com um pensamento. Não lhe disse que o tinha financiado através de um empréstimo secundário, mantendo-o separado das nossas contas principais, que ela gerenciava com tanta minúcia. Foi o meu primeiro segredo financeiro significativo. O teste, como a Ana mais tarde o chamaria na sua mente, não foi uma decisão espontânea. Foi o culminar de 1000 pequenas observações. A forma como os olhos do João saltavam para o telemóvel quando ele pensava que ela não estava a ver. O cheiro de um perfume que não era o dela, agarrado ao seu casaco,
o crescente abismo emocional entre eles. Para o seu 5º aniversário de casamento, ela tinha planeado uma viagem para uma quinta tranquila no Alentejo. Ele cancelou à última hora. Uma campanha enorme acabou de cair no meu colo, Ana. É daquelas que mudam tudo, que te garantem um gabinete de canto. Tu percebes, certo? Ela tinha percebido perfeitamente. Cancelou a quinta, a voz dela uniforme e calma ao telefone com a agente de viagens. Mas, ao desligar, uma fria determinação instalou-se no seu coração. Ela amava o João, ou pelo menos amava o homem que ele tinha sido. Mas já não conseguia ignorar o homem em que ele se estava a tornar. Ela decidiu que era a altura de ter a certeza. Era tempo de um teste de stress, não numa carteira financeira, mas nos próprios alicerces da sua vida. Ana Valença Sterling não era apenas uma tranquila estudante de literatura. Essa era apenas uma parte da sua identidade. O mundo conhecia a sua avó materna, Dona Helena Valença, como uma reclusa e excêntrica herdeira que falecera anos antes, deixando para trás uma fortuna tão vasta que dela se falava em sussurros. O que o mundo não sabia era que Dona Helena tinha ignorado os seus próprios filhos, deixando toda a propriedade Valença, um império multimilionário de ações de tecnologia, propriedades imobiliárias e participações privadas, à sua neta calma e observadora. Ana passara os seus 20 anos não apenas a ler literatura, mas a aprender com as mentes financeiras mais brilhantes que a fortuna da avó podia empregar. Sob a orientação de Sr. Armando, o advogado da família e seu confidente, ela não só mantivera a sua herança, como a tinha mais do que duplicado com uma série de investimentos audaciosos e brilhantemente sincronizados. Tinha uma mente como uma armadilha de aço e um instinto para as tendências de mercado que era prodigioso. Levava uma vida simples porque valorizava o anonimato acima de tudo, uma lição aprendida com a existência assediada da sua avó. João não sabia nada disto. Ele pensava que a família dela tinha algum dinheiro antigo, o que para ele significava um fundo fiduciário confortável que pagara o adiantamento da casa e a sua falta de um emprego a sério. Ele não tinha noção da escala. O instrumento do seu teste chegou uma semana depois do seu aniversário cancelado. Chegou sob a forma de um casting para uma nova campanha de relógios de luxo que a empresa do João estava a liderar. A marca queria um rosto que fosse aspiracional e sedutor. Ana, através de uma holding que detinha uma participação na empresa-mãe da firma do João, fez uma sugestão. Mais do que uma sugestão, na verdade. Ela pediu a Sr. Armando que movesse os cordelinhos de forma sutil. Sofia Duarte foi escolhida. Ela era tudo o que a Ana não era. Alta com pernas que pareciam começar no decote, uma cabeleira loira platinada e um bico que tinha agraciado as capas de várias revistas europeias. Exalava uma ambição crua, quase selvagem. Era uma arma, e Ana apontou-a diretamente para o ponto mais fraco da armadura do marido, o seu ego. João foi instantaneamente cativado. Foi-lhe atribuído supervisionar pessoalmente a campanha, uma tarefa que ele abraçou com fervor religioso. Esta modelo, Sofia, é incrível, disse ele a Ana uma noite, a percorrer fotos no telemóvel, ostensivamente por causa do trabalho. Ela simplesmente capta a essência da marca. É elétrica. Ana olhou por cima do ombro dele, a expressão plácida. É muito impressionante, disse ela. A primeira fase do caso foi um clichê de livro. Começou com sessões de estratégia tardias em bares chiques de hotéis, os joelhos roçando-se debaixo da mesa. Passou para mensagens de texto flirty, cheias de piadas internas que excluíam a Ana. João sentiu uma emoção que não sentia há anos. A admiração de Sofia era uma droga. Ela pendurava-se em cada palavra dele sobre demografia de marketing e sinergia de marca, fazendo-o sentir-se o homem mais poderoso da sala. Estás a ser desperdiçado no teu papel atual, João. Ela murmurava, os dedos a traçar a borda do seu copo de martini.
Um homem com a tua visão deveria estar a gerir a sua própria agência. Ele voltava para casa e encontrava a Ana a ler na sala de estar, uma chávena de chá de camomila a fumegar ao lado dela. O cheiro da camomila era um contraste gritante com o perfume caro que Sofia usava. O silêncio da casa parecia ensurdecedor depois do burburinho da cidade. "Como foi o teu dia, querido?" perguntava a Ana. "Atarefado, já sabes", respondia ele, as suas respostas cada vez mais curtas, mais evasivas. A primeira vez que dormiu com a Sofia foi uma tempestade de culpa e euforia. Tomou duche no hotel, esfregando o cheiro dela da sua pele, e rastejou para a cama de casal às 2 da manhã. A Ana não se mexeu. Ele deitou-se na escuridão, com o coração a bater forte, a olhar para a mulher ao seu lado. Ela parecia tão tranquila, tão inocente. Por um momento, uma onda de vergonha real e dolorosa invadiu-o. Estava a atrair esta mulher boa e gentil, mas depois o seu ego sussurrou de volta. Ele merecia isto. Merecia sentir-se vivo. A Ana, no seu mundo tranquilo, nunca conseguiria compreender as pressões a que estava sujeito, as tentações que enfrentava. Virou-se de costas para ela e caiu num sono agitado, sonhando com flashes de câmaras e uma mulher loira que lhe dizia que era um rei. Momentos antes eu estava ali, no meu gabinete no Parque Eduardo VII, iluminada pelo brilho do ecrã do computador. A minha face não era a de uma dona de casa plácida, era afiada, focada e fria. O contato inicial foi feito, Sr. Armando. Ele mordeu o isco. Sr. Armando, um homem nos seus 60 e poucos anos, com olhos bondosos que já tinham visto demais, suspirou baixinho. Ana, tenha certeza de que quer continuar? Há maneiras menos elaboradas de lidar com isto. Ele teve uma escolha, Sr. Armando. Tem uma escolha todos os dias, disse eu, a voz desprovida da sua suavidade habitual. Preciso de saber a verdade sobre o caráter dele, não apenas o fato da sua infidelidade. Preciso de ver até onde ele irá. Ative o Sr. Horácio. Quero tudo documentado. Cada jantar, cada hotel, cada mentira. Quero uma imagem completa. Muito bem, disse Sr. Armando. Considere feito. Desliguei a chamada e olhei para as luzes da cidade. Senti uma profunda tristeza, um luto pelo casamento que pensei que tinha. Mas por baixo da dor, algo mais estava a endurecer. A minha determinação. Eu já não era apenas Ana Sterling, a esposa tranquila. Eu era Ana Valença e estava prestes a tomar o controle da narrativa. O teste tinha começado. O que se seguiu, caros amigos, foi uma espécie de farsa, um teatro montado com uma precisão quase cruel. O João e a Sofia tornaram Lisboa no seu palco. Ele, impulsionado por uma necessidade desesperada de impressionar, vivia uma vida muito além dos seus meios reais. Levava a Sofia a restaurantes onde a água custava mais do que o vinho que ele e eu costumávamos partilhar. Sítios como o Belcanto ou o Alma, a conseguir reservas através do que ele dizia serem contactos de alto nível, mas que na verdade eram chamadas frenéticas para o seu concierge. Comprava-lhe presentes, uma pulseira cara, uns saltos de marca, itens que faziam o seu cartão de crédito secreto gemer sob a tensão. Tu mimas-me, João, dizia a Sofia, a voz rouca, enquanto prendia a pulseira no seu pulso no banco de trás de um táxi. O brilho dos diamantes parecia iluminar a fome nos olhos dela. Nada é bom demais para minha estrela, respondia ele, o peito estufado. Ele já não era apenas um diretor de marketing. Nesses momentos, era um mecenas, um magnata, um homem de substância. Construiu uma elaborada teia de mentiras para sustentar a sua vida dupla. Uma cimeira de marketing no Porto transformava-se num fim de semana com a Sofia num hotel boutique na Comporta. Uma crise noturna com o escritório de Londres era um encontro frenético e apaixonado no apartamento minimalista e elegante da Sofia no Príncipe Real.
Tornou-se um mestre da subtileza, mantendo um saco de ginásio separado no carro com roupas frescas, usando aplicações encriptadas para comunicar com ela e pagando tudo em dinheiro ou com o seu cartão de crédito oculto. O seu comportamento em casa tornou-se cada vez mais errático. Ou era excessivamente solícito, comprando-me flores sem razão, num sentido transparente de culpa, ou estava irritado e distante, zangando-se comigo por coisas insignificantes. Por que é que tu organizas sempre os meus livros por cor? Rosnou ele uma vez, apontando para uma estante lindamente organizada. É absurdo. Devia ser alfabético. Eu levantei os olhos do meu portátil, a expressão ilegível. Achei que ficava bonito. Posso mudar se quiseres. Não, esquece. Não importa, murmurou ele, recuando para o seu escritório. Não suportava a minha calma. Sentia-a como um julgamento. Ele queria uma reação, uma discussão, algo para justificar as suas ações. Mas eu não lhe dava nada. Eu continuava a ser a esposa serena e previsível, um ponto fixo no seu novo universo caótico. Ele confundia o meu silêncio com ignorância, a minha paciência com fraqueza. Na realidade, eu estava tudo menos ignorante. Enquanto João tecia a sua teia de mentiras, eu construía meticulosamente a minha rede de verdade. O homem que o Sr. Armando ativara, o Sr. Horácio, era o melhor detetive particular que o dinheiro podia comprar. Era um ex-agente do CIS, um fantasma especializado em vigilância discreta para a elite mundial. Os seus relatórios chegavam diariamente num ficheiro duplamente encriptado para o meu servidor seguro. Eram brutalmente detalhados. Fotografias de alta resolução do João e da Sofia a beijarem-se à saída de um restaurante, os seus rostos iluminados pelo brilho quente das luzes da rua. Gravações de áudio das suas conversas em locais públicos. As gabarolices do João e os murmúrios encorajadores da Sofia capturados com uma clareza arrepiante. Cópias de faturas de hotéis, extratos de cartão de crédito da conta secreta do João, até mesmo manifestos de voos. Eu revisava as provas no meu estudo privado, um quarto que o João pensava ser para o meu hobby de pesquisa genealógica. As paredes estavam forradas não com árvores genealógicas, mas com monitores de última geração e sistemas de comunicação seguros. Enquanto via um vídeo do João a sussurrar ao ouvido da Sofia numa varanda de hotel com vista para o Parque Eduardo VII, senti um estranho distanciamento. O homem no ecrã era um estranho. A dor visceral da traição tinha começado a arrefecer, substituída pelo foco imparcial de um cirurgião. Eu estava a observar um sujeito, a recolher dados para uma conclusão que se tornava mais inevitável a cada dia que passava. Espera, aqui tenho de fazer uma pausa. Honestamente, pensar nisto tudo agora, reviver a sequência dos acontecimentos, é quase surreal. A ideia de que eu estava a orquestrar tudo isto, a jogar um jogo tão intrincado enquanto o João pensava que me estava a enganar. Parece que estamos a falar de uma novela, não da minha própria vida. Quem faz estas coisas? Quem tem a paciência, a capacidade, ou, sejamos honestos, a fortuna para armar uma situação destas? Numa fase da minha vida, eu ter-me-ia rido da ideia. Ter-me-ia dito, isto é loucura. Ninguém vive assim. Mas talvez fosse esse o problema. Talvez a realidade possa ser mais estranha, mais calculista, mais dolorosa do que a ficção. Não sei se, ao fim e ao cabo, valeu a pena o custo emocional. No momento, a adrenalina e a necessidade de saber eram tudo. Mas agora, com alguma distância, pergunto-me se não seria mais simples ter apenas partido. Não sei. De qualquer forma, voltando à história, aquela história que era a minha. Uma noite o João chegou à casa a cheirar a vinho e ao Chanel, no 5 da Sofia. Encontrou-me na cozinha a preparar um prato de salmão, o cheiro a aneto e limão a preencher o ar. Dia difícil, suspirou ele, deixando-se cair numa cadeira.
Esta campanha está a matar-me. Devias tirar uns dias de folga depois de terminar, disse eu, sem olhar para ele. Podíamos finalmente fazer aquela viagem ao Alentejo. João congelou. A menção casual da viagem que ele tinha tão descuidadamente descartado foi como uma pedra no seu estômago. Sim, talvez. Logo vemos. Ele observou-me a mover-me pela cozinha, os meus movimentos fluidos e eficientes. Um pensamento paranoico súbito perfurou a sua névoa de vinho. Será que ela sabia? Será que isto era uma armadilha? Ele estudou o meu rosto em busca de qualquer sinal de suspeita, qualquer indício de raiva. Não encontrou nada. Havia apenas a máscara calma e gentil que eu sempre usava. Ele relaxou. Estava a ser tolo. Ana era simples. O mundo dela era esta casa, este jardim, estes livros. Ela não conseguia de forma alguma imaginar as complexidades da vida dele. A maior reviravolta na vigilância veio de uma fonte inesperada. O relatório do Sr. Horácio incluía uma verificação de antecedentes da Sofia Duarte. À superfície, ela era, como anunciado, uma modelo de sucesso moderado de França, a tentar singrar nos Edomeus. Mas, investigando mais a fundo, Horácio descobriu algo interessante. Antes de vir para Lisboa, Sofia tinha estado envolvida com um financiador europeu que tinha sido um rival feroz, em última análise sem sucesso numa das aquisições de tecnologia mais lucrativas da minha corporação, a Valença. O financiador tinha ficado financeiramente arruinado. Era uma ligação tênue, mas era uma ligação, no entanto. Eu olhei para o relatório no meu ecrã. Era possível. A Sofia não era apenas uma modelo oportunista, mas uma procuradora vingativa? Ou seria uma mera coincidência? Guardei a informação. Era mais uma variável numa equação já complexa. A pressão financeira sobre o João começava a fazer-se sentir. Para manter a ilusão de riqueza para a Sofia, ele tinha feito algo incrivelmente estúpido. Tentar usar a sua posição na empresa para obter um empréstimo pessoal de um dos seus parceiros bancários, citando uma oportunidade de investimento privado. O banco, que era uma subsidiária de uma instituição financeira maior, na qual a minha corporação Valença detinha uma participação maioritária, sinalizou o pedido. A sinalização foi diretamente para a secretária do Sr. Armando. Ele ligou-me imediatamente. Ele está a ficar desesperado, Ana. Está a tentar contrair um empréstimo não garantido de 250 mil euros contra a sua posição na empresa. Senti um nó frio a apertar-me o estômago. Este era um novo nível de engano, que passava do pessoal para o profissional. Ele estava a usar a reputação de uma empresa da qual eu era parcialmente proprietária para financiar um caso concebido para me humilhar. Negue o empréstimo, Sr. Armando, disse eu, a voz como gelo. Cite risco inaceitável. Deixe que a rejeição venha pelos canais oficiais do banco. Não quero que ele tenha qualquer ideia de que estamos ligados. Considere feito, respondeu o Sr. Armando. A rede está a fechar-se, minha querida. 2 dias depois, o João estava de péssimo humor. Entrou em casa como um vendaval, atirando a mala para o chão. O que é que se passa? Perguntei eu, levantando os olhos dos arbustos de rosas que estava a cuidar no jardim. Bancos estúpidos, inúteis, idiotas, avessos ao risco. Cuspiu ele. Tinha um investimento brilhante alinhado, uma verdadeira oportunidade para construir algo meu, e eles abortaram. Não sabem reconhecer a verdadeira visão. Ele procurava simpatia, validação. Queria que eu me insurgisse contra a injustiça do mundo com ele. Eu simplesmente olhei para ele, as minhas luvas de jardinagem cobertas de terra. Pensei na intrincada rede de sistemas financeiros que eu comandava, nas equipas de analistas que modelavam o risco para mim, no fluxo global de capital que eu podia redirecionar com um único e-mail. E ali estava o meu marido, furioso porque um banco que eu controlava não lhe dava um empréstimo para impressionar a sua amante.
O absurdo da situação era quase cômico. Bem, disse eu, a voz uniforme, talvez seja para o melhor. Grandes riscos nem sempre compensam. A minha resposta plácida enfureceu. O que sabes tu sobre risco? O maior risco que corres o dia todo é decidir se plantas tulipas ou narcisos. Eu estou lá fora, no mundo real, Ana, a fazer as coisas acontecerem. Foi a derradeira condescendência. O insulto final e inadvertido. Ele não tinha ideia de que estava a falar com a própria arquiteta da sua frustração presente. Nessa noite, o Sr. Horácio enviou o seu relatório final. Era um único ficheiro contendo um vídeo. A marca de tempo era daquela tarde. Mostrava o João e a Sofia numa discussão acalorada no carro dele, depois de ele, evidentemente, lhe ter contado sobre o empréstimo falhado. O que queres dizer com não consegues o dinheiro? A voz da Sofia era afiada, despojada do seu ronronar habitual. Disseste-me que eras um grande jogador, João. É um contratempo temporário, insistiu ele, a voz suplicante. Não vou apostar o meu futuro num contratempo temporário. Ela zombou. Disseste-me que podias financiar uma nova vida para nós, longe da tua mulherzinha aborrecida. Era tudo conversa fiada? Porque tenho outras ofertas, sabes, as verdadeiras. Eu vi o vídeo 2 vezes. Vi o desespero nos olhos do meu marido e o cálculo frio e transacional nos da Sofia. O teste tinha terminado. Os resultados estavam ali, e os dados estavam completos e eram condenatórios. Fechei o portátil e dirigi-me à grande janela do meu escritório, olhando para a rua tranquila e adormecida. A minha rua tranquila e adormecida. A minha vida tranquila e adormecida. Tudo estava prestes a terminar. O silêncio estava prestes a quebrar-se. A tempestade rebentou numa terça-feira. Era um dia como outro qualquer, e era precisamente esse o ponto. Eu queria que o confronto acontecesse não no calor de uma descoberta dramática, mas na realidade fria e mundana da vida que o João tinha dado por garantida. Ele chegou a casa pouco depois das 7, desapertando a gravata. Ao atravessar a porta, o ritual familiar de um homem a regressar ao seu santuário. Encontrou-me na sala. O espaço, geralmente acolhedor e convidativo, com luzes suaves e o cheiro a livros, parecia diferente naquela noite. Era austero, estéril. As luzes estavam mais brilhantes do que o habitual, e a mesa de centro, normalmente adornada com livros de arte e um vaso de flores, estava completamente vazia, exceto por um único e grosso dossiê cor de papel manila. Olá, Ana, disse ele, deixando as chaves cair na tigela de cerâmica junto à porta. O que há para jantar? Estou faminto. Eu não respondi. Estava de pé junto à lareira, vestida não com o meu habitual suéter de cachemira suave e calças de ganga, mas com um vestido preto elegantemente talhado. O meu cabelo estava preso num coque elegante e severo. Parecia uma CEO, não uma dona de casa. O João sentiu um calafrio de desconforto. Ana, está tudo bem? Senta-te, João, disse eu. A minha voz era a que usava em teleconferências com o meu conselho de administração. Calma, clara e inegociável. Ele hesitou, depois soltou uma risada curta e nervosa. Ok, isto parece sério. Esqueci-me de um aniversário ou algo assim? Ele aproximou-se e fez menção de me beijar na bochecha. Virei a cabeça ligeiramente e os seus lábios encontraram o ar. A rejeição foi pequena, mas absoluta. Agora genuinamente perturbado, ele sentou-se na beira do sofá, os olhos a desviarem-se para o dossiê na mesa. O que é aquilo? Aquilo, disse eu, movendo-me para ficar de frente para ele, é um resumo abrangente da tua vida nos últimos 3 meses. É uma leitura e tanto, cheia de drama, intriga, finanças de alto risco, todas as coisas que tu acreditas que eu não entenderia. O sangue do João gelou. Ele olhou para mim, a mente a acelerar. Era aquilo. Ela sabia. Mas como? E quanto?
O seu primeiro instinto foi negar, desviar. Do que é que estás a falar? Estás a tomar medicação nova? Estás a agir de forma estranha. A minha expressão não vacilou. Não insultes a minha inteligência, João. É a única coisa que me resta que tu não tentaste espezinhar. Aproximei-me, os meus movimentos deliberados, e abri o dossiê. Deslizei a primeira fotografia pela superfície polida da mesa. Era uma foto dele e da Sofia a rir enquanto se alimentavam um ao outro com sobremesa num restaurante. Era clara, de alta resolução, inegável. João sentiu o ar sair dos seus pulmões. Deslizei outra. Ele e Sofia a beijarem-se, silhuetados contra a janela do apartamento dela no Príncipe Real. Mais outra. Os dois a fazerem check-in num hotel na Comporta no fim de semana da Cimeira do Porto. Eu posso explicar, gaguejou ele, a sua mente num frenético emaranhado de mentiras plausíveis. Não havia nenhuma. Foi um erro estúpido e insignificante. Estava sob tanta pressão no trabalho e ela não significa nada para mim. Tu és a minha mulher. Eu amo-te. Amor. A minha voz era baixa, mas cortava as suas desculpas patéticas como uma navalha. Tu falas de amor, mas nem sequer sabes o significado de respeito. Durante meses trataste-me como uma tola. Mentiste-me na cara todos os dias. Gastaste dinheiro que não temos. Dinheiro que pediste emprestado para impressionar uma mulher que, de acordo com esta transcrição, toquei num documento. Te vê como nada mais do que um degrau. João estremeceu como se tivesse sido atingido. Tu tens transcrições? O que é isto? Contrataste alguém? Estás a espiar-me. A indignação na sua voz era o último baluarte de um homem sem onde se apoiar. Tomei medidas para proteger os meus ativos, disse eu friamente. Tu, João, eras o meu ativo principal e eu precisava de saber se o meu investimento tinha falhado. Falhou. Ele finalmente cedeu. A fachada arrogante desmoronou-se, substituída por um pânico desesperado e suplicante. Levantou-se do sofá e ajoelhou-se diante de mim, agarrando as minhas mãos. Estavam frias e sem resposta nas suas. Ana, por favor, não faças isto. Eu termino tudo. Nunca mais falarei com ela. Vou fazer terapia. Faço qualquer coisa. Podemos consertar isto. Pensa em tudo o que construímos juntos. Esta casa, a nossa vida. Ele olhou em volta daquela sala bonita. O símbolo do seu sucesso. E foi aí que cometeu o seu último e fatal erro. O seu desespero transformou-se novamente num escárnio de ressentimento. O que vais fazer sem mim, hein? Eu pago tudo isto. Este estilo de vida, cuspiu ele, a voz a subir. Tu achas que é fácil. Vives na tua pequena bolha com os teus livros e o teu jardim, enquanto eu estou lá fora a lutar no mundo real para te sustentar. Cometi um erro, sim. Mas o que podes tu oferecer? Tu és apenas tu. A Sofia, ela tem ambição. Ela vai longe. Ela entende-me. Ele finalmente disse-o. A crença feia e infecciosa que impulsionara a sua traição. Que ele era o motor da vida deles e eu era apenas uma passageira. Lentamente retirei as minhas mãos das suas. Olhei para ele não com raiva, mas com algo que parecia quase pena. O teste tinha terminado, mas os resultados precisavam de ser publicados. Tens razão, João, disse eu, a minha voz a diminuir para um quase sussurro. É hora de entenderes o que posso oferecer. Dirigi-me à minha mala, tirei o telemóvel e disquei um número. Coloquei-o em alta voz, o toque a ecoar na sala silenciosa. Senhor Armando a falar, disse a voz, antiga, nítida e autoritária. Senhor Armando, sou eu, Ana, disse eu. Estou aqui com o João, receio que a avaliação da carteira esteja completa. O ativo provou ser uma responsabilidade total. Preciso que inicie o processo de liquidação imediatamente. João, ainda de joelhos, olhou para cima em total confusão.
Carteira, ativo. O que é isto? Algum tipo de roleplay de terapia estranho? Senhor Armando, continuei eu, ignorando-o. Por favor, comece com a residência principal em Cascais. Está sob a Valença Holding Company, por isso deve ser simples. Por favor, também retome o veículo, o Audi R8. Também está registrado em nome da empresa. E importa-se de congelar as contas conjuntas, Sterling Valença. Vou transferir os meus fundos para uma conta privada. Ah, e por favor, redija os papéis do divórcio. Os fundamentos serão infidelidade. Temos provas amplas. João levantou-se cambaleante, o rosto uma máscara de descrença e horror crescente. Valença Holding Company? Do que é que estás a falar? Esta é a minha casa, o meu carro. Não, João, disse eu, virando-me para o encarar totalmente. A esposa tranquila tinha desaparecido. No seu lugar estava uma mulher de imenso poder. Nunca foi a tua casa ou o teu carro. Era tudo meu. Apenas meu, podes dizer, contingente a certas métricas de desempenho. Lealdade, por exemplo. Deixei as palavras pairar no ar. O cérebro do João estava em curto-circuito. Valença. Como a tua avó, Dona Helena Valença. Eu pensei que ela te tinha deixado algum dinheiro. Um pequeno sorriso sem alegria tocou os meus lábios. Ela deixou-me tudo. Toda a fortuna Valença. As empresas de tecnologia, o império imobiliário, o lugar no conselho de administração do banco que tão sabiamente negou o teu pedido de empréstimo na semana passada. Não sou apenas uma esposa tranquila, João. Eu sou uma bilionária muito, muito tranquila. A cor esvaziou-se do rosto do João. Ele cambaleou para trás, a mão a estender-se para o sofá para se equilibrar. Olhou para mim como se me estivesse a ver pela primeira vez. A quietude que ele tinha confundido com simplicidade era a calma do poder absoluto. Os livros que eu lia não eram apenas romances, eram relatórios financeiros e análises de mercado. O tempo que eu passava no meu estudo não era um hobby. Era a gestão de um império. Ele pensou em cada comentário condescendente, cada tapinha patronizador na cabeça, cada vez que tinha desvalorizado a minha opinião. Ele estava a atrair a sua mulher com uma modelo, pensando que estava a fazer um upgrade. Acabava de descobrir que tinha trocado um reino por um punhado de areia. Eu não sabia. Sussurrou ele, as palavras a soar patéticas até aos seus próprios ouvidos. E isso, disse eu, desligando a chamada com o senhor Armando, é todo o objetivo. Eu queria um parceiro que me valorizasse a mim, Ana. Não um homem que um dia valorizaria a minha conta bancária. Dei-te a versão mais real de mim que pude, e tu provaste que não eras digno dela. Dirigi-me para o corredor. Um estafeta entregará o acordo preliminar de divórcio amanhã. Tens 24 horas para desocupar a minha propriedade. Sugiro que ligues a um amigo. Com isso, virei-me e subi as escadas, a minha postura reta, deixando João Sterling sozinho na luz brilhante e implacável da sala de estar, as ruínas da sua vida espalhadas à sua volta, num único e devastador dossiê. A queda não foi um lento declínio, foi uma detonação. O mundo de João desintegrou-se com uma velocidade aterrorizante. Passou a primeira noite num torpor, arrumando a mala automaticamente, enquanto eu permanecia isolada na suíte principal, a porta firmemente fechada. A casa, que tinha sido o seu castelo, agora parecia alienígena e ameaçadora. Cada objeto, a poltrona que ele cobiçara, a pintura abstrata que ele escolhera, parecia troçar dele, lembrando-o de que nunca tinha sido verdadeiramente dele. Na manhã seguinte chegou a primeira consequência tangível. Ele saiu para a garagem e encontrou um caminhão-plataforma a engatar o seu adorado Audi R8. Um homem fardado entregou-lhe um formulário para assinar. Ordem de apreensão da Valença Holding Company, disse o homem rudemente sem fazer contato visual. João observou humilhado enquanto o seu símbolo de poder e sucesso era arrastado sem cerimônia pela tranquila rua suburbana.
Tentou usar o seu cartão de crédito para reservar um quarto de hotel? Recusado. Tentou outro? Recusado. Acedeu à sua aplicação bancária online e viu que a conta conjunta, onde o seu salário era automaticamente depositado há anos, agora mostrava zeros. Uma transferência do valor total exato para uma conta privada tinha sido executada às 9h01 da manhã. Estava financeiramente castrado. Engolindo o orgulho, ligou ao Pedro, o mesmo colega que tinha sido o seu cúmplice e cheerleader durante o caso. Pedro, estou em apuros. A Ana sabe tudo. Está a mandar-me embora, disse João, a voz a falhar. Calma, João, disse Pedro, um tom de cautela na sua voz. O que queres dizer com ela sabe? Ela sabe tudo. Mandou-me investigar. E Pedro, ela é rica. Não é tipo casa bonita rica. Ela é bilionária. Toda a fortuna Valença. Houve uma longa pausa do outro lado da linha. João quase podia ouvir as engrenagens a girar na cabeça do Pedro, a calcular, a recalibrar. Bilionária? Estás a brincar. Parece-te que estou a brincar? O meu carro acabou de ser rebocado e a minha conta bancária está vazia. Não tenho para onde ir. Olha, amigo, eu não me posso meter, disse Pedro, a voz subitamente distante. A minha mulher é amiga da prima da Ana, sabes? Isto é complicado. Posso emprestar-te umas centenas de euros, acho eu. Mas não posso ter-te aqui a ficar. Não fica bem. João desligou o telefone. A traição, um amargo comprimido. Os seus amigos, todo o seu círculo social, tinham sido construídos sobre a base do seu sucesso percebido. Agora que a base tinha desaparecido, eles também desapareceram. Desesperado e destruído, pegou num Uber para o único lugar em que conseguia pensar, o apartamento da Sofia no Príncipe Real. Tocou a campainha e, após um longo momento, a voz dela saiu pelo intercomunicador, nítida e impaciente. Sim, sou eu, João. Deixa-me subir, por favor. Preciso de te ver. Ouviu um suspiro, depois o clique da fechadura. Encontrou-a num hobby de seda, a beber um expresso com ar aborrecido. O apartamento dela, que outrora parecia um santuário minimalista e sexy, agora parecia frio e impessoal. O que queres, João? Estou a meio de uma prova de roupa. Ele despejou toda a história sórdida, o confronto, a minha identidade oculta, a apreensão, a conta bancária vazia. Contou tudo com a esperança desesperada de que ela os visse como parceiros contra o mundo, um casal de Bonnie e Clyde injustiçado por uma esposa enganadora. Ele esperava simpatia, indignação em seu nome, um abraço. Sofia ouviu a expressão dela a mudar da impaciência para uma espécie de interesse clínico e desapegado. Quando ele terminou, ela deu um gole lento no seu expresso. Uma bilionária, disse ela, um brilho estranho nos olhos. Ela jogou muito bem. Estou quase impressionada. Impressionada, Sofia. Ela arruinou-me. Mas não importa, podemos estar juntos agora. Podemos recomeçar. Só precisamos de ser espertos. Sofia soltou uma risada curta e aguda, completamente desprovida de humor. Nós, João, não existe nós. Deves ter interpretado mal a natureza do nosso arranjo. Arranjo, engasgou ele. Pensei que tínhamos algo real. O que tínhamos era uma transação, disse ela, levantando-se e apertando o hobby. Eu forneci-te uma fuga e um impulso ao ego. Tu devias fornecer-me uma plataforma, acesso, um estilo de vida. O teu valor estava ligado à tua posição e à tua riqueza percebida. Agora, ela gesticulou para o seu fato amarrotado e os seus olhos desesperados. O teu estoque caiu. Eu não invisto em ativos em falência. A linguagem fria e corporativa foi um eco brutal das minhas próprias palavras. Ele, de repente, viu tudo com uma clareza nauseabunda. Não tinha sido um rei neste cenário.
Tinha sido um alvo. Tu sabias, sussurrou ele. Tu sabias que ela tinha dinheiro? Sofia encolheu os ombros. Não sabia a escala. Não. Mas aprende-se a identificar os sinais. A forma como estavas tão desesperado para te provares. O descuido com que gastavas dinheiro que claramente não tinhas. Isso gritava insegurança. E a insegurança poderosa está frequentemente ligada a um cônjuge rico e poderoso. Eu apenas presumi que ela era uma esposa passiva, com um fundo fiduciário. A parte da bilionária é um bom toque. Ela sorriu, um corte cruel e bonito de lábios vermelhos. Agora, se me dás licença, a minha estilista está aqui. Não me ligues novamente. Ela acompanhou-o até a porta, como se ele fosse um estafeta. A humilhação final. Ele ficou parado no corredor do edifício da moda, um pária num mundo que tinha tentado tão desesperadamente conquistar. Enquanto isso, a minha transformação tornava-se pública. 2 semanas depois de ter expulso João, uma reportagem exclusiva, mediada pelo senhor Armando, saiu numa revista de negócios influente. O Fantasma de Wall Street. Como a neta secreta de Dona Helena Valença, Ana Valença, construiu silenciosamente um império moderno. O artigo foi uma sensação. Apresentava uma fotografia deslumbrante minha, não no meu jardim, mas na sala de reuniões da Torre Valença, com uma postura composta, poderosa e completamente no controlo. A história detalhava o meu toque de Midas com investimentos, a minha filantropia estratégica e a minha escolha deliberada de viver uma vida de anonimato. Pintava-me como uma figura brilhante e enigmática, o oposto dos bilionários extravagantes e autopromotores da época. A notícia espalhou-se pelos seus círculos sociais e profissionais como uma onda de choque. Na antiga empresa do João, onde ele tinha sido despedido por má conduta grave e deturpação de ativos da empresa, uma acusação habilmente orquestrada pela minha equipa legal. Os boatos eram sísmicos. A esposa quieta e ratinha que eles tinham visto em festas de fim de ano era uma das mulheres mais poderosas do país. João Sterling não era um líder carismático. Era o maior tolo do mundo. João viu a capa da revista numa banca de jornais enquanto caminhava para uma agência de trabalho temporário. Olhou para a foto da sua esposa, e sentiu uma vertigem tonta. A mulher naquela capa era uma estranha, uma titã, e ele tinha se queixado a ela que não percebia de risco porque plantava tulipas. Tinha dito a esta mulher que ela não seria nada sem ele. A sua queda foi tão completa quanto a minha ascensão foi espetacular. Endividado pelo cartão de crédito secreto e pelo empréstimo que tinha coassinado com o Pedro, que agora exigia o reembolso com ameaçadoras cartas legais, foi forçado à falência. Mudou-se para um quarto mobilado e sujo na Amadora, o tipo de lugar com um cheiro persistente a cigarros e desespero. Conseguiu um emprego a trabalhar no armazém de uma grande loja de departamentos, um trabalho fisicamente exigente e abençoadamente anônimo que pagava apenas o suficiente para cobrir o aluguer e refeições baratas. Ele era assombrado por mim. Via o meu rosto nas notícias a anunciar uma nova iniciativa de energia limpa. Ouvia o meu nome no rádio a ser elogiado por dotar uma cátedra universitária. Eu estava entodoado. Uma constante e cintilante lembrança da vida, do amor e da fortuna deslumbrante que ele tinha deitado fora por um caso fugaz com uma modelo que o tinha feito de tolo. Ele tinha atraído o sol sem perceber que era apenas uma traça atraída por uma lâmpada barata e brilhante. 6 meses esvaíram-se um no outro, cada dia uma cópia cinzenta do anterior. Para o João, este semestre foi uma descida a um novo tipo de realidade, despida de todo o seu antigo brilho. O seu mundo encolhera para as 4 paredes descascadas de um estúdio num canto distante da Amadora, um quarto que cheirava sempre levemente à umidade e aos cigarros dos inquilinos anteriores. As sirenes da cidade, antes uma banda sonora para a sua ambição, eram agora apenas um lembrete do incessante
e indiferente burburinho da vida lá fora, além da sua janela. As suas mãos, que outrora gesticulavam confiantemente em salas de reunião e assinavam faturas de jantares caríssimos, estavam agora em carne viva e calosas. Trabalhava no cavernoso armazém iluminado por luzes fluorescentes de uma grande loja de departamentos no centro. O trabalho era brutalmente físico e abençoadamente anônimo. Era um corpo, um par de mãos para levantar e mover caixas pesadas de caminhões para prateleiras. Aprendera o ritmo disso, a dor na sua lombar ao meio-dia, a areia de pó debaixo das unhas, o cansaço profundo até aos ossos no final de um turno de 10 horas. Aprava-se para casa no metro, perdido no mar de rostos cansados, um fantasma numa cidade que outrora fora o seu reino. Era assombrado por mim, pela Ana. O meu sucesso era um universo paralelo que ele era forçado para testemunhar. Via-me na capa da revista Time numa banca de jornais, o meu olhar confiante e direto, e tinha de desviar fisicamente o olhar, uma pontada de vergonha a atravessar-lhe as entranhas. Ouvia a minha voz num podcast a tocar de um carro que passava, a discutir tendências econômicas globais com uma facilidade e brilhantismo que faziam as suas próprias gabarolices passadas parecerem o balbuciar de uma criança. Aprendeu a evitar certos canais, a folhear rapidamente os jornais, mas eu era inesgotável. Eu era a mulher que partilhara a sua cama, a mulher que ele tinha patronizado e desvalorizado. E agora eu era uma titã. A dissonância era uma tortura constante de baixo grau. A sua raiva já se tinha extinguido há muito, deixando para trás as cinzas frias e pesadas do arrependimento. No silêncio solitário do seu apartamento, ele reproduzia a vida deles juntos, mas com novos olhos. Via as noites tranquilas não como aborrecidas, mas como pacíficas. Via as minhas perguntas pacientes não como falta de envolvimento, mas como uma tentativa genuína de se ligar a um homem que já se estava a afastar. Recordou a vez em que me tinha troçado por estar a ler um livro denso sobre mecânica quântica, dizendo: "Deixa os grandes pensamentos para os profissionais, Ana." Ele encolhia-se com a memória, a arrogância disso tão estonteante que o deixava fisicamente doente. Ele não tinha sido apenas um traidor. Tinha sido um tolo, voluntariamente cego ao diamante que tinha na mão porque estava demasiado ocupado a procurar pedaços de vidro brilhantes. Para mim, Ana, estes 6 meses foram um renascimento. Despir a pele protetora da minha vida tranquila tinha sido assustador no início, mas descobri uma força que nunca soubera possuir. O mundo, afinal, estava fascinado pela história do fantasma bilionário. Mas estavam mais impressionados pela mulher em si. Eu não era apenas a herdeira de uma fortuna. Eu era sua brilhante guardiã e o seu futuro visionário. Movia-me pelo mundo com uma nova graça. A minha inteligência inata agora combinada com uma confiança pública que era ao mesmo tempo desarmante e formidável. A tristeza pelo meu casamento falhado permaneceu como uma fina cicatriz no meu coração, mas já não me definia. Foi uma lição paga a grande custo que, em última análise, me tinha libertado. Eu estava completa sozinha. A derradeira e esmagadora intersecção dos nossos dois mundos foi orquestrada pela cruel mão do destino numa gélida noite de novembro. A Fundação Valença estava a organizar a sua gala de caridade anual no Museu Nacional de Arte Antiga, a joia da coroa do calendário filantrópico de Lisboa. Era uma noite de opulência deslumbrante, onde titãs da indústria se misturavam com atores premiados e artistas mundialmente reconhecidos, todos reunidos para apoiar as causas que eu agora defendia. Eu era a anfitriã da noite, o seu radiante centro de gravidade. O João também estava lá. A sua agência de trabalho temporário, que se especializava em fornecer mão de obra anônima para eventos de alto nível, tinha-o atribuído à equipa de catering. A ironia era tão profunda que era quase surreal. Há 1 ano ele estaria a tentar conseguir um bilhete. Agora, estava a ser-lhe entregue um fraque preto barato e mal ajustado,
e a ser-lhe dito para não fazer contato visual com os convidados. Atravessar a entrada de serviço do MNAA foi como passar por um portal para uma vida que já não era a dele. Moveu-se pelo grande salão, um tabuleiro de flutes de champanhe equilibrado na mão. A cabeça baixa, o ar vibrava com poder e perfume. Ele viu rostos que reconhecia das páginas sociais e, pior, rostos que conhecia pessoalmente. Viu o seu antigo chefe, o CEO da sua antiga empresa, a rir com um senador. Viu o Pedro, o seu ex-amigo traiçoeiro, de pé com a sua mulher. Ambos com um aspecto elegante e bem-sucedido. Eles não o viram. Ele era apenas parte da maquinaria que fazia o seu mundo funcionar sem problemas, tão invisível como uma cadeira ou uma toalha de mesa. E então os seus olhos encontraram-nos. Eu estava de pé no sopé da grande escadaria, a cumprimentar os convidados. Usava um vestido de seda verde esmeralda que parecia capturar e refratar toda a luz na sala. Ouvia atentamente um senhor idoso, a cabeça inclinada com a mesma graça de que ele se lembrava quando eu o ouvia contar o seu dia no escritório. Mas o contexto era estilhaçadoramente diferente. O poder que eu comandava era palpável. Eu não estava apenas no meu elemento, eu era o elemento. Ele sentiu uma onda de vertigem tão intensa que teve de se apoiar num pilar. Tentou recuar, derreter-se no fundo, mas os seus nervos estavam em frangalhos. Enquanto se virava, um convidado, alheio, recuou diretamente para o seu caminho. João tropeçou, o braço a tremer. O tabuleiro inclinou-se e, no que pareceu câmara lenta, uma dúzia de flutes de champanhe de cristal escorregou e depois caiu no chão de mármore. O som foi uma bomba a detonar no espaço tipo catedral. A sinfonia de conversas cessou instantaneamente. 100 cabeças, centenas de olhos, todos se voltaram para olhar fixamente para a fonte da perturbação. Viram um empregado desajeitado, o rosto pálido de horror, de pé entre um destroço de vidro estilhaçado e champanhe espalhado. E através daquele salão, de repente, silencioso e boquiaberto, os seus olhos fixaram-se nos meus. Por um longo e agonizante segundo, o mundo pareceu parar. Vi o reconhecimento surgir nos meus olhos, seguido por uma complexa cascata de emoções que eu não conseguia começar a decifrar. Não havia choque nem raiva. Vi um brilho da mulher que um dia o amara, uma sombra de história partilhada, imediatamente sobreposta por uma distância profunda e triste. Era o olhar que se daria a um fantasma de uma vida passada. O feitiço foi quebrado por uma agitação. Um supervisor apressou-se, sibilando para o João. Guardas de segurança começaram a isolar a área. O burburinho das conversas lentamente recomeçou, o incidente já se tornando uma anedota. Mas a ligação tinha sido feita. O abismo entre as suas duas realidades tinha sido iluminado num único e mortificante flash de luz. O que fariam vocês numa situação como esta? Seria possível esquecer tudo e seguir em frente? Muito mais tarde, o seu turno terminado, João carregava uma pesada tina de roupa suja para a saída de serviço, o seu espírito completamente quebrado. João. A voz era suave, mas cortou o barulho das cozinhas. Ele congelou, depois virou-se lentamente. Eu estava ali, a poucos metros de distância, tendo me afastado da festa deslumbrante. A minha segurança permanecia a uma distância respeitosa no frio corredor de cimento, longe das luzes e da multidão. Parecia mais real, mais como a mulher de quem ele se lembrava. Ana, ele respirou. A sua mente era um turbilhão de vergonha e arrependimento. Eu não sei o que dizer. Não tens de dizer nada, disse eu, a voz uniforme. Apertei o meu xale aos ombros, um gesto contra o frio do corredor. Mas ele tinha de o fazer. Era a única coisa que lhe restava. Sinto muito, ele começou, sentindo-se pateticamente inadequado. Não só pelo que fiz, mas por quem eu era.
por ser tão arrogante, tão cego. Eu olhava para ti todos os dias e nunca, nunca te vi. Eu ouvi a minha expressão ilegível, mas o meu olhar inabalável. Não, não viste, concordei eu. A afirmação, um fato simples, não uma acusação. Viste o que querias ver. Uma mulher confortável e simples que te facilitava a vida. Viste um cenário para a vida que pensavas estar a construir. Não percebeste que ela era a paisagem inteira. Ele encolheu-se com a verdade daquilo. Eu fui um tolo a correr atrás de algo brilhante. Tu foste, disse eu, e pela primeira vez uma nota de profunda tristeza entrou na minha voz. Mas ainda não entendes a verdade completa disto, pois não? Isto, gesticulei para o barulho e o glamour da gala, esta fortuna, o poder, isto nunca foi o prêmio final. Foi apenas uma circunstância do meu nascimento. O verdadeiro prêmio, João, foi o meu amor, a minha lealdade, a minha fé em ti. Fui eu a aparecer todos os dias, a escolher-te, a acreditar no homem que pensei que eras. Esse era o tesouro. E tu trocaste-o por... Por quê? Uma ilusão fugaz com uma mulher que te valorizava ainda menos do que tu me valorizavas a mim. Ele não tinha resposta. Ele só podia olhar para as pontas riscadas dos seus sapatos baratos, o peso total do seu fracasso a esmagá-lo. Eu não te odeio, João, disse eu, e a minha voz suavizou-se, tornando-se a voz da mulher que um dia o tinha cuidado durante uma gripe. Já passei dessa fase há muito tempo. Eu só sinto uma grande tristeza pelo homem que tinha um reino nas suas mãos e o deixou escapar pelos seus dedos porque estava demasiado ocupado a contar pedrinhas na praia. Dei um pequeno passo para trás. Espero sinceramente que encontres uma forma de reconstruir a tua vida, uma vida real. Espero que aprendas a ver o valor nas coisas e nas pessoas antes que elas se vão. Dei-lhe um último olhar prolongado, um derradeiro adeus ao homem que ele tinha sido e ao futuro que nunca teríamos. Depois, virei-me, o meu vestido de esmeralda a farfalhar suavemente, e voltei para a luz, reunindo-me ao meu mundo, deixando-o sozinho no dele. João ficou imóvel no corredor de serviço por muito tempo. Depois, empurrou a pesada porta de metal e saiu para o frio cortante da noite de Lisboa. O ar da cidade parecia afiado e limpo nos seus pulmões. Ele não era nada. Ele não era ninguém. E nesse momento, pela primeira vez na sua vida, estava total e completamente livre do seu próprio ego sufocante. Era apenas um homem, despojado de tudo, exceto as consequências, a iniciar a longa caminhada para casa. E hoje? Não sei. Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes penso que cometi um erro. Provavelmente ambas as coisas. A vida é assim, não é? Nada é claro, nada é perfeito, mas é minha. E a dele? A dele é um lembrete constante de que o que procuramos lá fora pode, afinal, estar à nossa frente, na forma mais silenciosa e profunda de todas. Quem diria que a quietude podia ser tão